Tá aí um filme que eu não esperava muita coisa, eu acho que as pessoas em geral não vão gostar tanto assim, mas até que eu me surpreendi bastante e gostei desse caos que é Babilônia. Babilônia é um desses filmes que são feitos quase que para a temporada de premiações ou são colocados numa janela de distribuição pensando em Oscar, pensando em Globo de Ouro e por aí vai. Já estreou lá nos Estados Unidos, foi um fracasso de bilheteria, infelizmente, porque esse é o filme do Chazelle que eu mais gosto desde Whiplash. Então aqui é um filme dirigido pelo Damien Chazelle, que fez Whiplash, fez La La Land e fez também O Primeiro Homem. Eu gosto muito de Whiplash. La La Land até que eu gosto, mas eu tenho alguns problemas que eu vou abordar bastante aqui nessa crítica, porque eu acho que tem uma relação muito clara entre Babilônia e La La Land, e O Primeiro Homem eu não gosto nem desgosto, mas acho um filme bem esquecível. Aqui em Babilônia a gente também tem esse grande elenco, nesse grande épico sobre Hollywood, a Hollywood clássica, e principalmente essa transição entre o cinema mudo e o cinema sonoro, o cinema falado e tudo mais. Então a gente tem nomes como Margot Robbie, a gente tem nomes como Brad Pitt, Tobey Maguire numa participação, o Diego Calva, que também dá até para falar que é o protagonista do filme. Então a gente vai ter muitos e muitos personagens, por mais que a gente acompanhe principalmente 4 personagens centrais e como eles vão se relacionar, vindos de diferentes formas, com diferentes sonhos, com essa indústria que, ao mesmo tempo que vende sonhos, ao mesmo tempo que cria toda essa expectativa, cria uma ideia de magia, o que está em tela é mágico para o público, mas aí quando a gente vai para o que está atrás de tudo isso, a gente vê que é uma máquina de destruição de carreiras, de reputações, de sonhos, de vidas e tudo mais. Eu acho que é o filme do Chazelle, dos últimos filmes dele, que ele melhor consegue combinar esse virtuosismo dele, que está presente em todos os filmes de alguma forma, alguns em maior escala, alguns em menor escala, com aquilo que ele se propõe a falar sobre, com os personagens e com toda a ideia geral do filme. Eu fiquei bem surpreso com Babilônia, não esperava, eu estou numa fase do Chazelle ali, que eu não sou muito fã dos 2 últimos filmes dele, mas aqui eu vejo que muitas das coisas que eu não gostava em La La Land, eu gosto agora em Babilônia. E é um filme que ele consegue ilustrar muito bem nos momentos finais ali, né? Quando a gente vê o personagem do Diego Calva, e tem muito dessa relação, né? A sequência final, de certa forma, retrata muito do que é o filme, desde essa referência clara. Aqui não é um spoiler nem nada do tipo, mas desde essa referência a Cantando na Chuva, já que o filme ele vai narrar algo parecido ao que Cantando na Chuva fez, ao que o artista fez mais recentemente, entre muitos outros filmes. Então a ideia de falar sobre essa transição entre o cinema mudo para o cinema falado e todas as mudanças que apareceram a partir de então não é novidade, mas como o Chazelle faz, eu acho que dá um toque especial. E nessa sequência final ele consegue falar tanto da magia do cinema, mostrar que o cinema sim tem algo de muito belo, tem essa arte que é muito diversa e tudo mais, ao mesmo tempo que a gente vê no rosto do personagem o choro e o sorriso, tanto dessa felicidade pelo cinema, quanto pelo desgosto, pela frustração, pela dor de que é viver ali dentro daquela indústria. Eu acho que o filme ele vive muito nessa ambiguidade, nessa dicotomia entre a beleza que é Hollywood, que vende sonhos, que consegue realizar sonhos, pelo menos para o espectador, e o que está por trás, as pessoas reais por trás de tudo aquilo. E é aí que o Chazelle imprime o que eu mais gosto no filme. Eu tenho muito problema com La La Land, não as músicas eu gosto, não tenho problema com a história em si, digamos assim, os personagens e tal, mas eu não gosto muito de como La La Land fala, né? Muita gente pergunta, por que você não gosta tanto de La La Land? A grande razão é que eu vejo La La Land com uma ideia meio saudosista e ao mesmo tempo vazia, um discurso bem frágil, essa ideia de que a verdadeira arte era aquele jazz, mas ao mesmo tempo aquele jazz por uma ótica super elitista e tudo mais, a gente não vê quase que nenhum personagem negro no filme, esse tipo de coisa. Aqui em Babilônia eu esperava, digamos, algo parecido a partir do momento que falaram que ia ser um épico de 3 horas sobre o cinema e a Hollywood clássica. E o Chazelle ele tem muito isso de voltar o seu olhar para o passado, né? A questão do jazz já estava presente em Whiplash, mas ali a gente tinha
uma construção de personagem, digamos assim, mais focada no protagonista, que eu achava muito interessante, da obsessão e tudo mais. Tem todas essas questões que eu já não me agradam tanto em La La Land tematicamente, como ele combina isso com um virtuosismo estético que em muitos momentos soa um pouco vazio para mim. E em O Primeiro Homem também tem esse lado de voltar para o passado, olhar para o momento histórico e esse tipo de coisa, por mais que tenha um grande foco no personagem central. Aqui eu já acho que Babilônia tem algo de muito diferente. Há sim um saudosismo até certo ponto, então a gente tem uma sequência aqui quando o cinema sonoro é introduzido, que é uma sequência muito interessante, principalmente para quem gosta muito de cinema, para quem estuda como era essa transição, né? Todo mundo acha que o cinema era mudo e de repente voz, sons e pronto, e não foi bem assim, né? Tem todo um problema nessa transição entre um e outro. Não só dos atores, que é algo muito retratado, os atores agora tinham que falar, tinham que se expressar de forma diferente e tudo mais, muitos não tinham voz, o público não conhecia a voz daqueles atores e isso gerava muitos incômodos e tudo mais, mas também tem um problema até que técnico, que muda a linguagem também. Então os microfones, eles tinham que ficar parados e os personagens, né, os atores, eles tinham que ficar próximos do microfone para captar. Tinha que ter um silêncio gigantesco no set, porque qualquer barulho o microfone captava. As câmeras, que antes eram um pouco mais móveis, elas são colocadas dentro de grandes caixas, porque o simples barulho da câmera rodando o filme acabava interferindo no microfone, então as câmeras ficaram muito mais paradas. O cinema quase que regrediu em questão de linguagem, digamos assim, quando tem essa transição entre o cinema mudo e o cinema falado. E por que eu tô falando tudo isso? Porque aqui tem uma grande sequência no filme que vai focar justamente nessa questão. E aí tem um lado mais saudosista do Chazelle de olhar para a história do cinema e falar sobre a história do cinema. Em certa medida tem isso no filme inteiro, ele ainda tem essa paixão muito grande pelo cinema. Só que aqui esse saudosismo para mim não surge de uma forma vazia de forma alguma, muito pelo contrário. Ele está muito interessado no que está por trás também desse sonho e, como eu disse, essa máquina de destruir pessoas, destruir reputações, é como que funciona o Hollywood que a gente não vê. A gente às vezes até sabe de algumas coisas, mas que a gente não vê. E é aí que pra mim tá a grande essência do filme, que é o caos. Babilônia é extremamente caótico, e quando eu falo pra vocês que escolhas de linguagem, escolhas estéticas, as interpretações e tudo mais, tudo tem que conversar com o filme de alguma forma, Babilônia acho que faz isso muito bem. É tudo muito caótico. Se eu falei que O Primeiro Homem era um filme focado no seu protagonista, mais intimista, por mais que eu não goste tanto do filme, o Whiplash também é muito focado no personagem. La La Land, por mais que tenha esse lado do jazz, a saudosista e tudo mais, ele ainda foca nesse casal. Aqui em Babilônia a gente acompanha esses 4 personagens, mas a gente não se importa tanto com ele, a gente até se importa até certo ponto, mas não é o foco do filme falar sobre uma construção desses personagens. Esses personagens, eles são colocados aqui justamente como peças dessa engrenagem muito maior, que é a indústria. Essa indústria que é quase um moedor de carne, em certo sentido, a partir do momento que destrói todo mundo, que é uma vida útil muito pequena. A gente acompanha aqui um filme, o momento principal dele são alguns poucos anos, e são aqueles poucos anos que aquelas pessoas têm a fama, e depois daquilo é apenas destruição, e mesmo enquanto eles são famosos, ainda tem a destruição. Isso tá no filme inteiro por meio desse caos que ele cria. Ele cria piadas a partir disso, algumas que eu pessoalmente gostei muito, mas essa ideia de como finalmente, pelo menos, se comparado com os 2 filmes anteriores, para mim aqui o virtuosismo das questões estéticas e tudo mais do Damien Chazelle funcionam muito melhor, assim como as interpretações. Então ele vai fazer muito daquilo que ele já fazia, começar já numa festa e essa câmera que se move para tudo quanto é lugar, quase como se fosse uma mosquinha naquele espaço, numa grua que vai para lá, vai para cá, e aí acha um personagem, abandona esse personagem e vai para outro personagem. Faz muito do chicote também, né, que é aquele movimento rápido de um personagem para o outro sem cortar. Usa muito dos cortes e tudo mais, e dessa estética com várias luzes poderosas e uma música de fundo que tá martelando o tempo inteiro. Se eu tô falando tudo isso meio acelerado e mais rápido, é porque é justamente isso que o filme imprime aqui. O caos, ele não tá só no discurso, não tá só nos personagens, tá muito mais
em como o Chazelle vai usar a linguagem cinematográfica. A trilha sonora é muito bem utilizada o filme inteiro, martelando a gente quase que, sem perceber, a gente está dentro daquilo com algo martelando na nossa cabeça. A câmera ou cortando ou se movimentando rapidamente, as interpretações com muitas movimentações extremamente caóticas. Eu gosto muito da Margot Robbie, por exemplo, aqui no filme, mas de todo o elenco, principalmente esses 4 personagens principais, porque eles têm muito dessa energia que o filme pede para esse caos, um caos que em nenhum momento parece muito controlado. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer a seguir, a gente nunca sabe qual é a decisão que aquele personagem vai tomar, e a câmera parece que está ali tentando acompanhar tudo aquilo, mas não conseguindo acompanhar tanta coisa. Às vezes dá um respiro, mas logo quando parece que aquele respiro vai tranquilizar a gente, de repente vem em sequência algo de muito caótico. Inclusive esse momento que eu falei que é um pouco mais saudosista, que eu gosto até da filmagem, a primeira filmagem que a gente vai ver com som e tudo mais, também vai se resultando do calmo para o caos. E isso vai ser o filme inteiro. O filme inteiro vai estar desconstruindo uma possível harmonia, ou uma harmonia que já nem existe, porque ele já abre com um caos, e como o Chazelle consegue imprimir tudo isso por meio de uma estética que em certo sentido é até semelhante com aquilo que ele fez em La La Land, mas que aqui para mim é muito mais justificado com toda a proposta do filme, essa proposta de se usar dessa loucura hollywoodiana por trás daquilo que está em tela, de como o sonho que aparece pra gente em tela contrasta com aquilo que está por trás, com o set de filmagem, com as festas, com aqueles personagens, com os personagens que se transformam em astros ou entram na indústria das formas mais variadas possíveis. Aqui tem muito daquilo que aconteceu na vida real, não só por personagens reais mesmo que existiram, mas também por como funciona toda essa indústria. Aqui não tem um saudosismo de falar, essa era a arte boa, Hollywood era boa nessa época. Não, eu sinto até que o Chazelle aqui tem muito de falar, aquilo era assim e continua assim até hoje. A indústria de Hollywood é isso. Então eu gostei bastante de Babilônia, fiquei bem surpreso com o filme de forma geral. Claro, são 3 horas e 10, para mim não são as 3 horas e 10 que funcionam, tem muitos momentos que há algum tipo de excesso, há algum tipo, principalmente quando ele vai nos personagens e tenta fazer a gente se importar com aqueles personagens ou se importar com aquele romance, é pra mim quando o filme menos funciona. Eu gosto muito mais desses personagens e dessas atuações dentro dessa lógica da indústria, que é uma máquina que não para nunca e não se importa com pessoas. As pessoas quase perdem o rosto ali dentro, perdem a personalidade, perdem a vida. O que importa é essa indústria continuar gerando dinheiro sem parar. E isso é impresso não só, como eu disse, no texto, na história, mas principalmente no uso da estética, da linguagem cinematográfica pelo Damien Chazelle. Gostei bastante do filme, comenta aqui embaixo se vocês já viram, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!